salve galera do cursinho Acesso para Todos, Ubatuba. Tudo bem com vocês? Professor Leandro falando aqui. Desculpe a demora em lançar algum material de física. Eu tive alguns probleminhas com o editor aqui. Mas agora que está tudo resolvido, eu vou poder lançar material para vocês continuarem estudando. Porque afinal de contas, nessa situação complicada, né? É aquilo que eu falo para os meus alunos da escola onde dou aula, né? Que na verdade isso não é férias, não é recesso, tá? É uma quarentena e é uma maneira de eu poder ajudar daqui de casa a galera que deseja não interromper os estudos, porque eu acho que você não precisa de um vestibular para motivar não, gente. Eu acho que conhecimento não acumula espaço, como diz a nossa professora Gabi, né? E acho que a gente não pode parar, beleza? Então essa é a minha contribuição durante esse período de quarentena. Tudo bem, galera? Bem, na aula passada, na única aula presencial que nós tivemos, eu dei uma introdução à física, né? Que eu falei sobre grandezas físicas, notação científica e vetores. Agora, nós vamos começar a física para valer mesmo. O primeiro assunto que nós estudamos na física, normalmente lá no ensino médio, né? Depois da introdução, né? Que eu dei na aula passada, por exemplo, o primeiro assunto que nós estudamos é a mecânica. Mecânica, que é o estudo do movimento e repouso em condições macroscópicas, tá, gente? Em condições macroscópicas, a gente chama de mecânica clássica, inclusive. Porque nós temos a mecânica quântica, né? Que é a mecânica do mundo subatômico. A gente não estuda isso agora, tá? Isso, se a gente for ver alguma coisa, lá no final da física. E muita gente não vê, né? Isso aí fica mais para física universitária, beleza? Então a gente vai falar sobre mecânica clássica dividida em 3 ramos. O ramo que nós vamos entrar hoje, que é a cinemática, que é o estudo do movimento, sem se preocupar com aquilo que causou o movimento, com as causas. A segunda parte é dinâmica, que estudo das causas do movimento. E a terceira parte é a estática, que é o estudo do equilíbrio. Não necessariamente, quando a gente fala de equilíbrio, não necessariamente significa ausência de movimento. Existe uma condição de equilíbrio que o móvel pode se movimentar. Só que isso a gente vai ver lá em estática um pouco mais adiante. Tranquilo? Então, para a gente poder ver a parte da cinemática, a gente tem que entender, antes de a gente entrar nos conceitos mais avançados, a gente tem que entender alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito que nós vamos ver é o conceito, se o computador deixar também, né? Foi. Primeiro a gente tem que entender alguns conceitos. Então, os primeiros conceitos que você vai entender é o conceito de movimento, repouso. Eu não coloquei isso, né? Desculpa, agora que eu percebi. Movimento, repouso, tá? Na verdade é conceito de movimento e repouso, né? E referencial. Bem, o que é movimento, o que é repouso, o que é referencial? Movimento. Movimento é a mudança de posição de um corpo em relação a uma determinada referência. Por exemplo, eu tenho 2 carros numa rodovia retilínea. Vamos supor que esses pontinhos sejam 2 carros. Os dois estão andando a mesma velocidade. Sei lá, 80 km por hora. Os dois. 80 km por hora. Beleza? Então, se eu for pegar um carro em relação a outro, como a velocidade deles é a mesma, a distância entre eles não vai mudar. Então, os dois vão manter a mesma posição um em relação ao outro. A posição entre eles não vai mudar. Então, eu posso dizer que um carro está em repouso em relação ao outro carro. Então, ou seja, a posição do carro A ela não muda em relação à posição do carro B. Então, pode dizer que um móvel está em repouso em relação ao outro. Aí, na beira da estrada, dessa estrada, no acostamento, tem um observador olhando os 2 carros passarem. Em relação a esse observador aqui, os 2 carros estão em movimento. Por quê? Porque a posição dos carros em relação a esse observador que está na beira da pista muda em relação ao longo do tempo. Então,
Repouso é a mudança de posição, é a ausência da mudança de posição, e movimento é quando há mudança de posição em relação a uma certa referência. Segundo conceito que você tem que guardar, o que é referencial? Referencial, como o nome sugere, seria uma referência. Então, esse referencial, o que pode ser? Pode ser um sistema de coordenadas no qual eu posso determinar a posição de um corpo, de um móvel em relação a essa referência. Por exemplo, eu posso falar que esses dois carros, em relação ao cara que está na pista aqui, ao observador, sei lá, está a 10 metros em relação a esse cara aqui. Então, esse cara aqui é o meu, esse observador é o meu referencial. Tudo bem? Então, é uma referência na qual eu posso estabelecer um sistema de coordenadas na qual esses móveis estão envolvidos. Tudo bem? Eu já até adiantei aqui, na verdade, a resposta aqui, ó, sistema de coordenadas em relação a qual pode-se especificar as coordenadas de um ponto material. Aí eu dei um exemplo que esse referencial ele pode ter uma dimensão, aqui eu dei o exemplo somente no eixo vertical, poderia ser no eixo horizontal também. A maior parte dos problemas que nós vamos ver, por enquanto, eles são de movimentos apenas em cima de um eixo. Então, é um movimento unidimensional. Em alguns momentos, mais para frente, quando estiver vendo o movimento uniformemente variado, existe movimento em duas dimensões, que é o movimento balístico, o movimento oblíquo, né? Que eu tenho um móvel que ele se move nas duas direções, nas direções x e y. Tá? Então, posso ter movimento em uma dimensão, em duas dimensões, em duas direções. Na física universitária, nós temos movimentos em três dimensões, que tem x na horizontal, y na vertical e z na profundidade. Tá? Que seria o movimento no R3, em três dimensões. Só que a gente não vê isso agora, beleza? Isso aí é mais para quem vai fazer engenharia, física, né, matemática, enfim. A gente não vê isso agora na física universitária. No máximo, na física do ensino médio. No máximo, a gente vê em duas dimensões. Tudo bem? Bem, tem dois conceitos que eu tenho que falar também, que são conceito de ponto material e corpo extenso. Ponto material também é conhecido, gente, como... Tem alguns livros que adotam a nomenclatura de partícula. Ponto material ou partícula. O que é uma partícula? O que é um ponto material? Quando eu estou analisando o fenômeno, por exemplo, movimento de um corpo, e eu desprezar as dimensões desse corpo, esse corpo para mim é um ponto material. Eu dei um exemplo, o deslocamento de um automóvel de uma cidade a outra. O meu automóvel, que deve ter menos de 3 metros de comprimento, em relação à distância entre duas cidades, vou dar um exemplo, daqui de Ubatuba até Caraguá, tem uma distância de aproximadamente 55 km. Meu carro não é nada em relação a 55 km da distância entre Ubatuba e Caraguá. Então, meu carro seria um ponto material. Então, estou levando em consideração apenas a translação do meu móvel. Eu não estou levando em consideração as dimensões do meu móvel, do corpo em estudo. Tudo bem? Então, nós vamos ver bastante cinemática, né? Cinemática e dinâmica do ponto material. Nós não vemos agora cinemática e dinâmica do corpo extenso. Corpos extensos, a gente vai ver somente na parte de estática, que é o estudo de equilíbrio, que tem algumas situações que vão precisar que você considere as dimensões do corpo em estudo. Beleza? Dinâmica e cinemática do corpo extenso é mais física universitária, a gente não vê isso agora. Porque precisa de artifícios matemáticos mais sofisticados. Beleza? Corpo extenso, ao contrário do corpo material, a gente leva em consideração as dimensões do corpo. Por exemplo, eu dei o exemplo do meu carro indo daqui até Caraguatatuba. Ele é um ponto material. Agora vamos supor que esse carro esteja na garagem de casa. Aí meu carro tem uma dimensão considerável em relação à garagem de casa. Então, se eu vou fazer um estudo sobre o meu carro na garagem, eu considero o meu carro como um corpo extenso. Um outro exemplo, movimento de rotação de um corpo, pode ser de um planeta, de uma bola, né?
Então, todo movimento de rotação, tá? Quando a gente fala em rotação, o objeto estudo, ele é considerado como corpo extenso. Não importa, porque aí eu estou levando em consideração as dimensões desse corpo em estudo. Por exemplo, se eu estiver arremessando uma bola de basquete para a cesta, inclusive está com o uniforme de basquete aqui, desculpa até se estou sendo meio informal nessa aula, mas hoje está muito quente, meu. Então hoje não está insuportável ficar dentro de casa aqui sem camiseta. Eu lanço uma bola de basquete em direção a uma cesta. Normalmente a bola sai da minha mão, ela tem um movimento de translação, que a bola vai até a cesta, e também tem um movimento de rotação, a bola gira. Quando for fazer a análise desse giro da bola, eu estou tratando a bola como um corpo extenso. Beleza? Não existe rotação em ponto material, rotação é em corpos extensos. Beleza? Então o que nós falamos já? Falamos de movimento, falamos de referencial, falamos de ponto material, corpo extenso, repouso. São os conceitos que nós vimos. O último conceito que nós vamos ver, antes de entrarmos na parte de velocidade, é o conceito de trajetória. O que é a trajetória? Trajetória é o caminho percorrido por um determinado corpo. Aqui eu tenho dois exemplos aqui de uma bola rolando e de um avião lançando uma caixa de mantimentos. Beleza? No caso da bola rolando, eu peguei 3 pontos aqui. Eu tenho o centro da bola aqui, que é o ponto O. Eu tenho um ponto que está entre o centro e a borda, que é o ponto A, que não está nem no centro nem na borda, está entre os dois. E eu tenho um ponto na borda, que é o ponto B. Tudo bem? O ponto O, vocês podem perceber que ele percorre uma trajetória em linha reta, porque está bem no centro da bola em questão. Então ele só vai percorrer em linha reta. O ponto A, que eu vou fazer em verde aqui, ele percorre uma trajetória circular, só que essa trajetória circular de A, ela é diferente em relação à trajetória circular de B, que está na borda dessa bola em questão. O ponto B está aqui, ó, em azul. O ponto B ele toca no solo, inclusive, porque está na borda da bola. Ponto B, ponto B, ponto B. Então, o que eu quero dizer com isso? Apesar dos 3 pontos pertencerem ao mesmo corpo, como eles estão em posições diferentes, como eles estão em referências diferentes, a trajetória pode mudar conforme o referencial. Beleza? Um outro exemplo da caixa de mantimentos. Eu vou dar um zoom aqui que está meio... O desenho não está muito visível aqui, do jeito que... Agora melhorou. Então, deu um zoom aqui. Ixi, peraí que mudou de slide aqui, desculpa. Aí. Tem uma caixa dentro de um avião. O avião vai lançar essa caixa de mantimentos para um local que precisa de ajuda. Quando a caixa está dentro do avião, tanto a caixa como o avião estão com a mesma velocidade. E o avião ele lança essa caixa. Lançou. Né? Lançou essa caixa. Para um observador que está dentro do avião, como ele vai enxergar o caminho dessa caixa? Como se a caixa estivesse caindo. Como se fosse uma trajetória vertical. Porque o avião e a caixa, elas tinham a mesma velocidade. Tá? A gente vai ver isso quando a gente for estudar primeira lei de Newton, tá? Inércia. Nós vamos estudar o porquê que isso ocorre. Mas por enquanto, acredita em mim, que isso é verdade. Beleza? Então o avião ele lança a caixa e ambos andam com a mesma velocidade. Então, para um cara que está dentro do avião, a impressão que ele tem é que a caixa está caindo apenas. Para um observador que está no solo esperando a ajuda, como ele vai enxergar a caixa caindo? Como a caixa está junto com o avião indo para frente, ele está indo. Aí quando a caixa cai, está indo para frente e para baixo. Então vai estar enxergando essa caixa como se fosse uma trajetória parabólica. Parabólica. Inclusive, quando o avião projeta a caixa para cair aqui na frente, ele tem que soltar antes. Porque se ele for deixar para soltar a caixa exatamente no ponto onde ele quer que ele caia, a caixa vai além do ponto que ele quer. Isso a gente vai ver em movimento
bidimensional, tá bom, gente? Por que isso ocorre? Por enquanto, vamos somente nos atentar à trajetória da caixa, no caso. Então, para um cara dentro do avião, trajetória como se fosse uma trajetória vertical. Para um cara que está fora do avião, no solo, vai ter uma trajetória parabólica. Resumindo, a trajetória depende do referencial. Isso é importante você saber. Tranquilo? Agora deixa eu desfazer o zoom aqui. Desfiz o zoom. Vamos passar para o próximo conceito, que é os próximos conceitos, que é de velocidade escalar e deslocamento escalar e velocidade média, tá? Aqui eu considerei um móvel que vai fazer, ele vai sair do ponto A até um ponto B. E eu tenho dois caminhos diferentes. Eu tenho um caminho 1, eu tenho um caminho 2. No ponto A, ele parte. Ele está quando eu começo a cronometrar, ele está aqui no ponto A. Ele leva um tempo, vou chamar de tempo final. Ele chega no ponto B. E o ponto A, ele tem uma posição que eu vou chamar de posição inicial, que é S0. E ele chega no ponto B, que ele tem uma posição final em relação a um determinado referencial que eu falei lá atrás, né? Aqui é independentemente do caminho, tá, gente? Independente do caminho. Essa mudança de posição de A para B, a gente chama de deslocamento escalar, que é simbolizado por delta S, posição final menos posição inicial. Tem gente que faz S menos S0, onde S0 é a posição que ele ocupa inicialmente. Tá? SF, posição final menos posição inicial, ou posição final, que é S, menos posição inicial, que é S0. Então essa variação de espaço significa deslocamento. Deslocamento, mudança de posição. Beleza? Essa variação de espaço em relação à variação de tempo, em relação ao tempo, essa mudança de posição, essa rapidez que ele muda de posição, é chamada de velocidade média. Ok? Velocidade média. Exemplo. Vamos supor que eu vou fazer uma viagem daqui até Taubaté. Vamos colocar que daqui a Taubaté a distância seja de 90 km. Na verdade é 94, eu sei que é 94 km, mas vamos botar 90 para arredondar. Eu consigo calcular a minha velocidade média, eu consigo fazer em 2 horas de carro, fácil, daqui a Taubaté. Então, na hora que eu calcular a velocidade média, vai ser 90 km, que é a distância percorrida, dividido por 2 horas. Ok? 90 dividido por 2 vai dar 45. Na física, quando a gente vai fazer a conta na física, a gente faz a conta da parte numérica e também das unidades. Então vai ser 90 dividido por 2, 45. Quilômetro dividido por hora são duas unidades diferentes. 45 km por hora. Então, a minha velocidade média é 45 km por hora. Aí eu pergunto para vocês, essa velocidade de 45 km por hora reflete, eu percorri 45 km por hora a viagem toda? Não, né? Porque tem trechos que eu não consigo andar a 45 km, ou até consigo, mas a chance de acontecer acidente é grande. Exemplo, ali no início da serra, onde tem aqueles cotovelos, aquelas curvas mais acentuadas, se eu andar 45 km naquele trecho, o risco de sofrer acidente é grande. Da mesma forma que também tem trechos que eu consigo desenvolver uma velocidade boa, acima de 80, por exemplo, que são as retas lá perto de São Luís, enfim, chegando mais perto de Taubaté, tem uns trechos que eu posso desenvolver uma velocidade maior, 70, 60 km por hora. Então, na verdade, essa velocidade média não reflete a realidade da viagem. Ok? A velocidade média pode, por exemplo, posso ter um acidente no meio do caminho, eu posso andar mais rápido porque eu peguei a estrada, sei lá, de noite, que tem menos pessoas, ou então à noite que eu dirijo mais de forma mais cautelosa. Então, a velocidade média não reflete a realidade do movimento. Ele te dá uma noção, mas ele não reflete a realidade. Tudo bem, gente? Bem, velocidade é uma grandeza física. Beleza?
é uma grandeza física vetorial, conforme eu falei na aula passada. Se eu colocar uma informação apenas do módulo e da unidade, não é o suficiente para definir a grandeza e velocidade. Eu preciso de um vetor indicando para onde eu estou indo. Tudo bem? A unidade da grandeza e velocidade, quando eu quero simbolizar a unidade, eu coloco assim, U de Vm. Então significa que desculpa. U de Vm, então a unidade da velocidade média. Como velocidade média é espaço dividido por tempo, então a unidade da velocidade é uma unidade de espaço dividido por unidade de... Unidade de tempo. No sistema internacional, nesse SI, quem que é a minha unidade de espaço? Metro. Quem que é a minha unidade de tempo? Dividido por unidade de tempo. Quem que é a minha unidade de tempo do sistema internacional? Segundo. Metro dividido por segundo. Eu coloquei uma observação que uma outra unidade que é muito mais utilizada até que metros por segundo. Bem, tem gente que dirige, né? Tem carro. Então, vocês vão perceber que no velocímetro do carro de vocês, a unidade que está sendo representada é quilômetros por hora. E eu coloquei aqui essa observação porque vai ter situações que você vai precisar transformar quilômetro por hora em metro por segundo e vice-versa. Então, existe uma fórmula de conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Que eu coloquei aqui 1 km por hora. 1 km tem quantos metros? 1000. Uma hora tem quantos segundos? Então tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Divido em cima e embaixo por 1000. 1000 por 1000 dá 1. 3.600 dividido por 1000 vai dar 3,6. Então significa que 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então o que significa isso, gente? Quando eu quero transformar quilômetro por hora por metro por segundo, quilômetro por hora metro por segundo, eu divido por 3,6. Quando eu quero fazer o contrário, metro por segundo para quilômetro por hora, quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Beleza? Quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Metro por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Então essa observação eu coloquei por conta que vocês vão precisar e muito converter as unidades. Beleza? Toma cuidado que você não pode trabalhar com duas... se está em quilômetro, tem que transformar em... Por exemplo, se eu tenho unidade de distância em metro e a velocidade está em quilômetros por hora, você tem que converter, ou você converte a unidade de distância para quilômetro, ou você converte quilômetro por hora para metro por segundo. Tudo bem? Você não pode trabalhar com essas unidades de medida diferentes. Beleza, gente? Aqui eu coloquei alguns valores para vocês terem noção de velocidade média. Eu coloquei desde um fenômeno bem lento, que no caso seria a deriva continental. O que é a deriva continental, gente? É o movimento dos continentes. Lá no início, né, tem uma teoria do continente único, do Pangeia, né, que aí houve o movimento das placas tectônicas e acabou separando esse Pangeia acabou se dividindo nos que nós conhecemos hoje como continentes, né? E essa velocidade de deslocamento dos continentes é de 10 elevado a menos 9 metros por segundo, que significa 0,00000060708 né? Então vírgula 9 casos depois da vírgula, ou seja, é bem devagar, né? Tanto que o movimento de um continente, né, é em torno de 5 centímetros por ano, é bem devagar mesmo. Tudo bem? Aí tem os outros fenômenos, né, nos quais você tem a velocidade média aproximada, até chegar na velocidade da luz no vácuo, né, que é o fenômeno mais rápido que se conhece na física, que a luz ela se move a uma velocidade de 300 milhões, é um 3 e 8 zeros depois, né? 3 vezes 10 a oitava. Então é de 300 milhões de metros por segundo, tá? A velocidade da luz no vácuo.
Tudo bem, gente? Então eu coloquei essa tabelinha só para vocês terem uma noção de alguns fenômenos físicos e a velocidade que eles ocorrem. Tudo bem? Tem um exercício aqui de exemplo, um exercício bem simples. Ele já tá até arriscado, por quê, gente? Porque eu já tentei gravar esse vídeo uma vez e deu problema. Então eu esqueci de apagar, peço até desculpas, mas vai assim mesmo. Então o exercício é o seguinte, é bem simples. Um móvel que sai de São Paulo às 10 horas da manhã e chega ao Rio de Janeiro às 5 horas da tarde, tendo percorrido 420 km. Surge a pergunta, qual é a velocidade escalar média desse automóvel? Bem, na física, quando a gente vai resolver um problema de física, por mais simples que ele seja, nós temos que enumerar os dados do problema. Então, quais são os dados que foram dados? Ficou até estranho, né? Quais foram os itens que foram dados no problema? Vamos lá. Eu tenho a distância que foi dada, deslocamento escalar foi de 420 km, beleza? Eu tenho a variação do tempo, né? Eu tenho o tempo final, ele chegou a 5 menos o tempo inicial. 17 menos 10, eu tenho 7 horas. E eu quero saber a velocidade média. Beleza? Então é só fazer a conta, bem simples, né? 420 dividido por 7, né? Distância está em quilômetros, o tempo está em horas, beleza? A velocidade média vai ser de 60 km por hora. Isso aí, sem mistério. Aí tem o segundo exercício aqui, que eu também esqueci de apagar. Eu fiz, na gravação anterior eu havia feito, tá? Eu gravei eu fazendo tal, e esqueci de apagar. Mas vocês vão ver que não tem mistério nenhum. O 2, ele faz o seguinte, ó. Um avião que vai de Brasília a Recife decola às 7 horas e aterrissa às 9h30 da manhã. Sabendo que a velocidade média do avião é de 800 km por hora, qual é o espaço percorrido por este avião? Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho a variação de tempo, né, porque ele chega às 9h30 e sai às 7 horas da manhã. Né? Ele sai de Brasília às 7 horas da manhã e chega em Recife às 9h30 da manhã. Então, o tempo que ele demorou é de 9h30 menos 7 horas. Né? Então, ele demorou 2 horas e meia para fazer essa viagem. Então, eu represento como 2,5, 2 horas e meia, né? 2,5 horas, né? Porque 30 minutos representa meia hora. A velocidade média foi dada, que é de 800 km por hora, e quer saber qual foi a distância percorrida. Bem, a fórmula da velocidade é ΔS sobre ΔT. Eu tenho a velocidade, eu tenho a variação do tempo, eu quero saber a distância percorrida. Isolo ΔS, né, que a variação do tempo está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então o espaço percorrido vai ser a velocidade vezes o tempo. Velocidade é de 800, tempo de 2,5, né? Então vai ser 800 vezes 2 mais 800 vezes meio. 800 vezes 2 dá 1.600. 800 vezes meio dá 400. 1.600 mais 400, 2.000 km. Então a distância entre Brasília a Recife é de 2.000 km. Essa observação que eu coloquei aqui embaixo, ó, vocês não podem esquecer que quando a gente vai fazer contas em física, a gente faz a conta não somente da parte numérica, as unidades também entram na conta. Como assim? Velocidade, quilômetro dividido por hora, vezes tempo, vezes hora. Eu tenho hora em cima e tenho hora embaixo, então cancelo, simplifico, sobrou quilômetros, tá, gente? Então toma cuidado, que agora tá fácil de visualizar. Quando chegar lá na frente, quando a gente começar a lidar com unidades mais complexas, então vocês têm que ter atenção, porque muitas vezes a galera não lembra, né, não esquece, enfim, de como fazer essas contas e acaba se embananando na hora de fazer as unidades. Beleza, gente? Eu tenho mais 2 exemplos aqui, mas vou deixar vocês fazerem, beleza? Qualquer coisa vocês me contatem. Essa primeira parte agora, na verdade esse vídeo eu vou dividir em 2 partes, tá, gente? Então essa primeira parte, eu pretendo ainda entre hoje e amanhã fazer a segunda parte e eu vou soltar uma lista de exercícios a respeito deste assunto. Tudo bem, galera? Então, por enquanto é só. E obrigado pela atenção. Obrigado por acompanhar a gente. Dúvidas, WhatsApp pessoal, grupo do cursinho. Beleza? Um abraço a todos aí. Até a próxima. Valeu!